nome de Jesus, eu quero abençoar a vida do Daniel, e eu quero pedir ao Senhor autoridade, graça, liberdade, revelação do Teu Espírito, para que possamos receber da parte do Senhor o pão vivo que desce do céu, para alimentar a nossa alma, aprofundando as nossas raízes. Fala conosco, em o nome de Jesus. Assim eu declaro todo pensamento e sentimento cativo da Tua presença, Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Antes de se assentar, já vamos fazer a leitura. Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas capítulo 6, versículo 46. Amém? Todos encontraram? Vamos dar início então à leitura. Está escrito assim: E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e a observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs o alicerce sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a correnteza, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te damos liberdade para falar no coração de cada um que está presente neste lugar. Ó Pai querido, como já foi dito, como já foi lido, ó Pai querido, quando uma semente, quando a Tua palavra cai num coração pedregoso, Papai querido, num coração onde não dá liberdade para o Senhor fazer, Papai querido, e para que o Senhor possa transformar, Papai querido, ali essa semente não pode germinar. Papai querido, então desde já, comece a quebrantar cada coração. Papai querido, comece a tocar cada coração. Papai querido, que essa semente, que no nome de Jesus, não venha ser uma semente que venha cair sobre um solo ruim e morrer, mas que em nome de Jesus, que essa semente venha cair sobre uma terra fértil, receptível. Papai querido, que vai ouvir a Tua palavra, vai receber. Papai querido, vai crescer, vai germinar e dará frutos no nome de Jesus. Assim nós abençoamos este culto, assim nós abençoamos este momento, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode se assentar. Irmãos, nesse mês nós estamos falando sobre gerar raízes. E na primeira quarta-feira a gente aprendeu com a palavra sobre o cedro do Líbano, que ele nos primeiros anos, para todos eles não está crescendo, mas quando a gente olha as suas raízes estão sendo raízes profundas, e nós devemos ser assim. Na segunda quarta-feira nós aprendemos sobre que muitas das vezes nós estamos tanto tempo na igreja, mas a gente não amadurecemos, e que é necessário a gente amadurecer, para que a gente não fique caindo e voltando, mas que a gente verdadeiramente venha estar na casa de Deus, ouvindo a palavra e gerar frutos no nome de Jesus. Não é somente vir à igreja, é nós sermos a igreja. E que no nome de Jesus, que nesse mês, que a gente venha realmente aprender, que a gente venha amadurecer, que a gente venha ouvir a palavra, e que no nome de Jesus, que através das nossas vidas, outras pessoas também venham ser tocadas através de nós. Meu pai, ele comentou que há muito tempo atrás ele era uma pessoa muito brava, e que graças a Deus, ele foi moldando a vida dele, e Deus foi tocando a vida dele, e hoje graças a Deus, meu pai, ele melhorou muito. Irmãos, se a gente quer ganhar a nossa família, se a gente quer ganhar alguém para Jesus, se a gente quer uma vida abençoada, basta a gente ouvir a palavra de Deus e a gente receber essa palavra. A partir do momento que a gente abre o nosso coração, Deus ele tem liberdade para fazer grandes coisas em nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Eu fui viajar e eu fiquei no mesmo hotel com a Graziele, e a Graziele, quando eu fui me casar com a Camila, a Graziele falou assim: eu tenho medo do Daniel matar a Camila, porque para a Graziele eu era uma pessoa muito brava. Ela falou assim: meu Deus do céu, ele vai matar minha filha.
E a gente foi viajar, ficou junto, ficamos 5 dias juntos. E no final desses 5 dias, a Graziele virou para a Camille e falou assim: Camille, que marido abençoado que você tem. Nunca pensei que o Daniel fosse uma pessoa tão boa assim. Que durante esses 5 dias, ela não viu eu destratando a filha dela. Durante esses 5 dias, ela não viu eu sendo mal educado. Então, quando a gente verdadeiramente ouve a palavra de Deus, gera frutos. Eu também, quando eu e ela começou, era uma pessoa muito nervosa. Mas hoje, através da minha vida, eu não precisei falar, eu não precisei dizer, mas somente com as minhas atitudes, ela viu o mover de Deus e quanto Deus mudou na minha vida. E que a nossa família também venha ver isso. Que não venha ser, vai na igreja e não muda nada. Vai na igreja e nunca muda. Não. Vai na igreja e foi transformado no nome de Jesus. Foi na igreja e conheceu a Jesus. Foi na igreja, hoje é outro homem, hoje é outra mulher. Que no nome de Jesus que haja mudança em nossas vidas. Amém? Irmãos, quando a gente pega e a gente vai ler Lucas, a gente vai falar, nós estamos falando no decorrer desse mês, nós estamos falando sobre criar raízes. Mas o que Deus tem tocado no meu coração, e o que Deus tocou, e eu tenho falado, até mesmo conversei com o Felipe, com o irmão José, no dia que a gente fez a confraternização do louvor, é que muitas das pessoas começam a fazer algo, mas por não ter estrutura e por não ter alicerces, acaba caindo, acaba desanimando, acaba parando no meio do caminho. Irmãos, cada um de nós aqui trabalhamos em alguma área, e eu tenho certeza que se eu for na empresa e for trabalhar um dia, qualquer um dos irmãos, se for me instruir, vai falar: Daniel, você tem que fazer isso, 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 seja na elétrica, seja na construção civil, seja na funilaria, seja fazendo bolo, seja operando uma máquina, seja pintando. Todos nós aqui, se a gente for instruir uma pessoa que está chegando nova na empresa, a gente vai instruir como fazer. E Deus, Ele deixa uma instrução para nós, e essa instrução é a palavra de Deus. E quando a gente pega Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesus ele está falando: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Eu entrei na empresa, eu trabalhei um pouco na Fiat, e quando eu trabalhei, eu fui uma pessoa que tudo que eles falavam, eu acatava. Falou isso? Não, tá bom, eu vou acatar. Eu fazia do jeito que eles queriam. Mas da mesma forma entrou um menino, qualquer coisa que eles falavam: não está certo. Não está errado. E eram pessoas que já trabalhavam há muito tempo com isso, ele queria contestar. Irmãos, se a gente não tiver a humildade de ouvir e aprender, a gente nunca vai para frente. Nós temos que ter essa humildade. Nós temos: não, Daniel, eu ouvi, eu vou mudar. Nós temos que deixar o nosso orgulho de lado, para que a gente possa crescer. Então, da mesma forma que quando você mudou, ou quando você começou num serviço, você ouviu o conselho da pessoa que ela te deu, e você aprendeu, que no nome de Jesus que você venha ouvir a palavra de Deus, e você venha aprender, e você venha seguir aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Somente assim a gente vai conseguir gerar raízes, alicerces, e a gente vai conseguir ficar firmado em Deus. Então vamos lá. Aqui Jesus, ele simplesmente está falando: aquele que ouve a minha voz e não a pratica, é como um homem que pegou e edificou a sua casa sem alicerce sobre a terra. E existe outro versículo também, que fala, é como um homem que edificou a sua casa sobre areia. E eu tenho certeza que qualquer um que está aqui, eu tenho certeza que nenhum de nós iríamos comprar um terreno e construir uma casa, e nós não iríamos fazer alicerce nessa casa. Seja a casa mais barata que for, a gente nunca iria construir uma casa sem alicerce. E quando a gente vai construir uma casa, quando eu fui fazer o muro da minha casa, meu pai falou: não, filho, vamos fazer uma tubulação funda, para ficar um muro resistente. E nós furamos o tubulão e a gente fez. Porque a gente não vamos fazer nada sem alicerce. Então, se nós não temos coragem de fazer uma casa aqui na terra sem alicerce, como que a gente vai construir uma vida em Deus sem alicerce?
se a gente não tem coragem de construir uma casa sem alicerce, nós iremos construir a nossa vida em Deus sem alicerce nenhum, sabendo que um dia vai vir um dia mau, sabendo que um dia vai vir a tempestade, sabendo que um dia vai vir a tribulação, e quando vier, vai cair. E infelizmente é o que muitos têm cometido. Hoje nós vemos igrejas e várias pessoas querendo construir uma vida, mas não querendo gastar tempo no alicerce. E o tempo que nós gastar no alicerce significará aonde nós iremos. Daniel, eu gastei tempo nenhum no alicerce. Nós não poderemos ir muito longe. Daniel, eu gastei tempo no alicerce. Eu fiz um alicerce sólido. Eu firmei a minha casa. Amém. Você não vai cair no nome de Jesus. Então, primeiro ponto, Daniel, como eu vou ter uma vida alicerçada e uma vida enraizada em Deus? Daniel, o que eu preciso fazer para ter essa vida que vai vir um dia mau, que vai vir as tempestades, que vai vir as lutas, que vai vir a angústia, e eu não vou cair, e eu não vou querer parar no meio do caminho? Primeiro ponto, a gente já vê nesse versículo, é a palavra de Deus. Irmão, se a gente não ler a palavra, se a gente não conhecer a palavra, se a gente não conhecer os ensinamentos de Deus para as nossas vidas, como nós poderemos seguir e como nós poderemos fazer o correto? Porque se nós não conhecemos, se nós não sabemos como seguir, se nós não sabemos como fazer, como nós iremos fazer? Então, primeiro ponto, nós temos que ler a palavra. E a pergunta que eu faço nessa noite é: quanto tempo você tem tirado da sua vida para ler a palavra de Deus, para conhecer a palavra de Deus? Daniel, eu não tenho tirado tempo nenhum. Então você não tem tirado tempo para alicerçar a sua vida. Daniel, eu não tirei tempo para ler a palavra. Daniel, eu não tirei tempo para pegar os meus filhos, para pegar minha esposa, para pegar o meu marido e sentar e ler a palavra com eles. Quando eu era criança, minha mãe fazia algo que eu quando eu era mais novo, eu não gostava, porque eu falava: mãe, eu já sou grande. Mas eu lembro que minha mãe, toda vez, ela pegava, deitava na cama minha e do Natan, e minha mãe começava a contar histórias bíblicas, para mim e para o Natan, para que a gente pudéssemos conhecer a Bíblia. A gente não sabia ler, então minha mãe, ela pegava, deitava com nós, e começava a ler a palavra de Deus, e explicar, começava a contar as histórias de Deus, para mim e para o Natan. Naquele momento minha mãe já estava alicerçando a nossa vida. Naquele momento minha mãe já estava ensinando a palavra de Deus para nós. A gente não sabia ler, mas ela estava nos ensinando. Quanto tempo nós temos tirado para a leitura da palavra? Irmãos, se até o momento nós não temos tirado momento nenhum para ler a palavra de Deus, para meditar a palavra de Deus, nós não iremos conhecer a Deus, porque a palavra de Deus nos mostra quem é Deus, a palavra de Deus nos direciona quem é Deus, a palavra de Deus nos mostra o que Deus já fez, a palavra de Deus nos mostra o poder de Deus. E se a gente não ler, como conheceremos? Se a gente não conhece, como iremos nos enraizar nele? Quando a gente pega a árvore, a função da raiz, como já foi falado, é sugar os nutrientes da terra. Mas se nós não estamos alicerçados, se nós não estamos buscando, como que nós iremos extrair algo que nós não conhecemos? Quando a gente pega uma semente,
se a gente deixa a semente guardada, e a gente não molha ela, e a gente não faz nada com ela, ela não gera frutos, ela não produz e também não gera raiz, porque ela não tem onde gerar. Agora, se a gente pega a semente, coloca na terra, aí ela começa a crescer e a germinar. Se a gente nunca irmos para a palavra, como nós iremos extrair aquilo que Deus tem para nós? Não tem como. Não tem como a gente extrair algo que a gente não conhece, que a gente não sabe, ou que a gente nem mesmo nunca leu. Então, primeiro ponto, igreja, no nome de Jesus, que se nós queremos uma vida enraizada, se nós queremos uma vida alicerçada em Deus, primeiro ponto, vai para a palavra. Comece a tirar um tempo da sua vida para ler. Comece a tirar um tempo da sua vida para conhecer de Deus. Porque a partir do momento que a gente começar a conhecer, a gente vai começar a extrair aquilo que Deus tem para nossas vidas. Segundo ponto, a gente ouviu a palavra, a gente conheceu a palavra, mas não basta simplesmente ouvir, tem que praticar. Tem muitas pessoas, e a gente falou isso já nos cultos anteriores, que está a vida inteira na igreja, mas nunca praticou a palavra. Está a vida inteira ouvindo a palavra de Deus, mas nunca praticou. Então, mais do que simplesmente ouvir, é praticar. Nós temos que praticar a palavra de Deus. Nós temos que ouvir aquilo que Deus ele tem nos ensinado e começar a praticar. Não somente ouvir, não somente vir à igreja, eu escutei a palavra, eu entendi a palavra, mas não pratiquei. Nós seremos como um homem que está alicerçando a nossa vida na terra, sem alicerces nenhum. E quando vier o dia mau, quando vier a tempestade, quando vier as lutas, nós não iremos continuar de pé. Daniel, estou há 10 anos na igreja. Esses dias teve uma chuva muito forte aqui na nossa região. Irmãos, eu vi algumas árvores grandes, caídas. E toda vez que eu vejo uma árvore grande, jogada ao chão, eu falo, meu Deus, como que essa árvore caiu? Mas quando eu passo perto, eu vejo que aquela árvore não tem raiz. Eu vejo que aquilo não tem. Então a árvore cresceu, mas não gerou raiz. É a mesma coisa da gente construir uma casa sem alicerce nenhum. Aparentemente, nós estamos guardados. Aparentemente, a gente estamos firmados. Mas isso é somente uma ilusão. Porque parece. Quando a gente olha, meu Deus, está firmada, nunca vai cair. Mas na verdade não está. Na verdade não tem raiz, na verdade não tem alicerce. Então ouça a palavra. Leia a palavra. E obedeça a palavra, comece a praticar a palavra. Segundo ponto, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, versículo 14. Amém? Está escrito assim: e quando chegar a multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas das vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo, disse: ó geração incrédula, ó e perversa, até quando estarei eu convosco?
E até quando vos sofrerei? Trazei-me-o aqui. Repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, que se tivesse fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Daniel, eu ouvi a palavra de Deus, eu conheci a palavra de Deus, e eu comecei a obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos ter fé na palavra de Deus. Sabe, irmãos, que muitas das vezes a gente fala: Daniel, eu tenho fé, mas na realidade, na hora que chega o dia mau, a nossa fé cai. Daniel, eu tenho fé, mas quando chega o dia mau, cadê a nossa fé? E para a gente seguir a palavra de Deus, irmãos, nós precisamos ter fé. Porque nós servimos a um Deus que a gente não vê. A gente servimos a um Deus que a gente sente, mas nós não vemos. Se a gente não tiver fé no nosso Deus, como que a gente irá confiar nele? Então nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé na palavra de Deus. Está escrito: vai acontecer no nome de Jesus. Foi liberada uma palavra sobre a sua casa, vai acontecer no nome de Jesus. Que nós temos que ter fé e confiar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós não vivemos pelo aquilo que nós vemos, mas pelo aquilo que nós cremos. Então, para a gente ter um alicerce em Deus, nós precisamos ter fé. Nós precisamos confiar em Deus. E uma outra coisa, em Tiago, não precisa abrir, eu vou estar abrindo, Tiago capítulo 2, está escrito, deixa eu estar abrindo aqui, irmãos. Tiago capítulo 2, versículo 14 fala assim: meus irmãos, que proveita se algum disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiveres nu e não tiveres mantimento cotidiano, e algum de vós disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe destes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si. Mas dirá alguém: tu tens fé, e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé, sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Quando eu li esse versículo, eu falei assim, muitas vezes a gente fala: eu tenho fé, mas cadê as nossas obras? Agora eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Daniel, eu tenho fé, cadê as suas obras? Daniel, eu tenho fé, aqui estão as minhas obras. Eu estou seguindo a palavra de Deus. Deus me mandou ir, eu fui. Deus me mandou fazer, eu fiz. Deus me mandou, eu fui. É muito fácil dizer: eu tenho, eu confio na palavra, eu confio no meu Deus. Mas quando Deus fala: faz, vai, oh Deus, não, Deus, não vou, Deus, cadê as obras? Eu estava conversando com o Felipe, eu falei assim, imagina Deus virar, falar assim: vende a tua casa, teu carro, tua moto, vende tudo, e vai para um outro país pregar a palavra de Deus. Vai lá pregar a minha palavra. Oh Deus, não, né? Aí na hora que fala: não, eu vou, se Deus mandar, eu vou. Aí na hora que Deus: cadê as obras? Não, Deus, pelo amor de Deus, demorei tanto tempo para conquistar, cadê a fé? E para a gente ter uma vida enraizada, irmãos, nós temos que ter fé,
Porque se a gente não tiver fé, a gente não cresce. Se a gente não tiver fé, a gente não gera. Se a gente não tiver fé, a gente nunca vai para frente. Nós temos que ter fé. Fé na palavra. Nós temos que ouvir a palavra, obedecer a palavra e crer na palavra. Confiar na palavra. Porque quando vier o dia mau, quando vier a angústia, quando vier a tempestade, e o diabo se levantar, olha, Deus te abandonou. Não, Deus não me abandonou. O choro dura até uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não, Deus não me abandonou. Eu tenho um Deus fiel, que está lutando e guerreando as minhas batalhas. O deserto pode até ter chegado, mas eu não vivo no deserto, porque o meu Deus tem poder para me tirar daqui, e Ele vai me tirar, eu creio. E nós vemos muitos entre nós, que quando chega o dia mau, a fé acaba, e não consegue prosseguir. Então nós conhecemos a palavra, nós obedecemos a palavra, mas no dia que vem o dia mau, tenha fé e confie no seu Deus, confie. Nós servimos a um Deus poderoso, nós servimos a um Deus que fez tantas maravilhas e tantos milagres. Irmãos, como foi pregado na primeira quarta, milagre não segura crente, realmente não segura, não segurou Israel, mas quando vier a angústia, você tem que confiar, quando vier a tempestade, você tem. Daniel, o diabo se levantou contra a minha família, permaneça crendo, permaneça firme, permaneça alicerçado, permaneça enraizado em Deus, permaneça, no nome de Jesus, creia. Quarto ponto, irei voltar lá em Mateus capítulo 17, versículo 21, está escrito: mas essas castas de demônio não se pode expulsar senão pela oração e pelo jejum. Igreja, quanto tempo nós temos tirado para orar? Quanto tempo nós temos tirado para a gente entrar verdadeiramente no nosso quartinho de guerra e travar as nossas batalhas? Porque, irmãos, existem batalhas que a gente, meu Deus, não está indo, Pai. Olha a luta, mas nós não temos orado. Então, irmãos, nós temos que orar. Daniel, eu não estou orando pela minha casa. Daniel, eu não estou orando pela minha vida financeira, pelo meu ministério, pela minha vida espiritual, pela minha vida conjugal. Eu não estou orando pela minha família. Irmãos, se nós não orarmos e expulsarmos isso da nossa casa, da nossa família, essa luta vai continuar. E eu vejo que muitas pessoas têm medo de orar. Mas nós temos que orar. Irmãos, para mim, os principais pilares do Evangelho é a palavra, é a fé, é a oração e é o jejum. Esses 4 pilares não podem faltar nas nossas vidas. Não pode. Porque se a gente não fizer isso, nós nunca iremos nos enraizar verdadeiramente em Deus. Porque por meio da palavra nós conhecemos, por meio da obediência, Deus começa a agir nas nossas vidas. Por meio da fé, nós persistimos no meio da caminhada, no meio das lutas, no meio da angústia, nós continuamos, cremos e nós não desanimamos. Por meio da oração, nós expulsamos, nós repreendemos aquilo que Satanás tem se levantado contra a nossa casa, contra a nossa família. Então nós precisamos disso. Nós precisamos ler, nós precisamos crer, nós precisamos orar.
E não é orar simplesmente, Deus, no nome de Jesus, Deus, vai lá na casa, vai lá no meu filho, vai lá, não, Deus, não, é ter fé. A gente vê aqui os discípulos, eles até repreenderam, mas eles também não tiveram fé, eles também não creram que o demônio ia sair, eles repreenderam, mas cadê a fé? Então quando nós orarmos, nós temos que orar com fé. Pare de orar com medo, pare de orar duvidando, pare de duvidar, meu Deus, não vai, creia, confie no nome de Jesus. E quinto ponto, vai para o jejum, irmãos, vai para o jejum, é necessário a gente jejuar, é necessário. Existe estas cascas de demônio, que não se sai senão por meio de jejum e oração. Nós temos que orar, nós temos que jejuar. Irmãos, nessa noite, eu estou falando sobre o que nós precisamos ter para ter uma vida enraizada. Da mesma forma, quando a gente vai construir uma casa, areia, brita, cimento, ferro, para fazer as marrações e tantas outras coisas. Deus, Ele nos deu a receita, faça assim. E pode vir um dia mau, pode vir a angústia, vocês vão continuar de pé. Deus, Ele nos deu a instrução do que nós temos que fazer para ter uma vida enraizada nele. Mas o problema é que no nome de Jesus que a gente nunca venha cometer isso. É muito difícil cavar um tubulão. É muito difícil fazer o alicerce. É cansativo. Muitas das vezes é doído. Mas é necessário. Como foi pregado na primeira quarta, não pule etapas. Nós presenciamos tantos homens e mulheres que começaram, mas pararam no meio do caminho. Cantores, pastores, pregadores, tantos homens que tinham chamado, mas pularam etapa, não fizeram o correto e caíram. Isso daqui não é somente para o novo convertido, não é somente para alguém que começou a vir na igreja, não, é para todos nós. Se eu parar de ler, se eu parar de orar, se eu parar de crer, se eu parar de jejuar, se eu parar de obedecer a palavra de Deus, certamente eu vou cair, que as minhas raízes se apodrecerão, as minhas raízes não terão mais vida nela, que não estará extraindo nada da terra. Primeiro, leia a palavra. Segundo, obedeça a palavra. Terceiro, creia, tenha fé no nome de Jesus. Quarto, vai orar no nome de Jesus. Quinto, jejue. Dessa forma, nós iremos criar raízes. Dessa forma, nós iremos nos alicerçar em Deus. E por mais que venha o dia mau, por mais que venham as lutas e as tempestades, nós estaremos firmados em Deus. Que nós estamos obedecendo, nós estamos seguindo, nós estamos crendo, nós estamos confiando, nós estamos buscando. Amém? Eu gostaria que o ministério de louvor subisse. Nós estaremos louvando com o hino. A igreja se coloca sobre os seus pés.